Olá, Bisão. Vamos resolver os exercícios propostos do capítulo 11 de capacitores da frente C. Nossa primeira questão diz: na figura a seguir, dois capacitores formam uma associação. Com a associação dos capacitores recebendo uma carga de 10 microcoulombs, espera-se que seja, alternativa A, 12 joules a energia armazenada no capacitor de maior capacitância, no capacitor de 6 microfarad. Observe que nós temos uma associação em série. Uma característica dessa associação em série é que todos os capacitores acumulam a mesma quantidade de carga elétrica. Logo, tanto o capacitor de 4 microfarad quanto o de 6 microfarad vão estar com a carga de 10 microcoulombs. Então, vamos checar essa alternativa A. Energia potencial ela pode ser carga ao quadrado por 2 vezes a capacitância. A carga, então, vai ser 10 microcoulomb de carga, isso aqui é ao quadrado, por 2 vezes o capacitor maior, que é de 6 microfarad. Nós vamos efetuar aqui os cálculos e vamos achar que essa energia potencial é de 8,3 microjoules. Portanto, a alternativa A ela está incorreta. Na alternativa B, ele fala para mim que a voltagem no capacitor de menor capacitância é de 10 volts. Vamos mais uma vez checar isso, pessoal. Capacitância pode ser carga sobre DDP. Dessa forma, a DDP seria a carga dividido pela capacitância. Nós temos, então, a carga de 10 microcoulombs, repetindo, em série todo mundo tem a mesma carga, e o capacitor de menor capacitância é de 4 microfarad. Dessa forma, a DDP nele é de 2,5 volts. Logo, essa afirmativa B também não é procedente. Na alternativa C, ele fala que 10 microfarad é a capacitância equivalente da associação. Visão, quando eu tenho capacitores em série, a capacitância ela pode ser dada pelo produto pela soma. Logo, 4 vezes 6 por 4 mais 6, a capacitância equivalente é de 2,4 microfarad, sendo assim, a alternativa C também não está correta. Na alternativa D, que será a nossa resposta, ele fala que a voltagem elétrica da associação é de 4,1 volts. Ora, Bezão, a DDP é a carga sobre a capacitância. A carga é igual para todo mundo, 10 microcoulomb. E a capacidade equivalente, a gente achou aqui no item anterior, ela é de 2,4 microfarad. Dessa forma, nós temos 4,17 volts. O mais correto seria arredondar para 4,2 volts. Mas é permitido a gente admitir aqui 4,1 como resposta. E vamos checar então o item E. 5 microfarad é a carga de cada capacitor. Olha só um detalhe. Nós já temos aqui, de cara, um primeiro erro. Farad não é unidade de carga. Farad é unidade de capacitância. Então, já temos um erro de unidade que por si só já invalida a alternativa. Mas cada capacitor ele vai ter carga igual quando a associação está em série. Então, todo mundo vai estar com a carga de 10 microcoulombs. Sendo assim, a alternativa correta vai ser o item D. Na nossa segunda questão, ele fala que dois capacitores planos idênticos possuem placas de área 1 centímetro quadrado cada uma. Só relembrando, se eu tivesse sem o quadrado, só a unidade de centímetro seria distância. Se eu tivesse ao cubo, centímetro cúbico, seria volume. Mas ele já fala aqui para mim que é a área, portanto, centímetro quadrado. Eles estão associados em série, submetidos a uma DDP de 12 volts. Eu quero substituir os dois capacitores por um único capacitor que tem a mesma capacitância da situação anterior, com a mesma capacitância equivalente. O novo capacitor, ele deve manter as mesmas características, ele deve manter a mesma distância entre as placas. Agora eu quero saber qual vai ser a nova área que eu devo ter. Então, se eu tenho dois capacitores idênticos em série, a capacitância equivalente pode ser pelo valor da capacidade de um deles pelo número de repetições. Sendo assim, a capacidade equivalente é C sobre 2. Num capacitor plano, a capacidade pode ser permissividade vezes área sobre distância. Para que essa permissividade é uma constante.
Então eu vou isolar o valor dessa constante para substituir. Eu vou dizer que essa constante vai ser a capacidade vezes a distância pela área inicial que eu tenho. Mas a nova capacidade agora deve ser metade do que eu tinha antes. Então, C sobre 2 vai ser a permissividade vezes a nova área sobre a distância. Nós vamos mais uma vez isolar a permissividade, CD sobre A vezes 2. Como a permissividade é uma constante, nós vamos igualar as duas. Então, CD sobre a área inicial é CD sobre a área final. Perceba que capacidade vezes distância a gente pode simplificar, visão. Então, 2 vezes a área final é a área inicial. Logo, a área final é metade da inicial. Metade de 1 centímetro quadrado, meio centímetro quadrado, alternativa B. Nossa terceira questão. Eu tenho 2 capacitores, um de capacitância 2 microfarad e outro de capacitância 3 microfarad. Eles estão ligados em série e inicialmente sem nenhuma carga. Esses 2 capacitores, eles foram conectados ao polo de uma bateria. Tá? O que é que vai acontecer aqui? Após cessar a corrente elétrica, depois que eles ficarem carregados, o que é que eu posso afirmar? Bom, alternativa A, ele fala para mim que as cargas nos 2 capacitores serão iguais e a tensão elétrica vai ser maior no capacitor de maior valor. De antemão, eu já vou analisar isso aqui e te falar que isso está errado. Por quê? Se eu vou ligar os 2 em série, eles devem ter a mesma carga. E carga vai ser dada por quem? C vezes O. Desse modo, o capacitor de menor capacidade tem maior DDP para compensar. Então, a maior DDP vai ser no C1 e não no C2. Então, a gente já eliminou isso aqui. Ele fala para mim que a carga é maior em C2. Não, visão. Quando eles são ligados em série, a carga é igual para todo mundo. Isso aqui não faz sentido. Item C. As cargas dos 2 capacitores são iguais. Show. E a tensão elétrica é maior no capacitor menor. Perfeito. Vamos só conferir isso aqui. Ora, em série, todo mundo tem a mesma carga. Então, capacitância é carga sobre DDP. Desse modo, para a carga ficar igual, quem tiver a menor capacitância compensa tendo a maior DDP. Logo, a alternativa C é a correta. E na dele fala que a carga é maior. Não, em série, todo mundo tem a mesma quantidade de carga. Visãozão. Nossa questão 4. No circuito mostrado a seguir, o capacitor está inicialmente descarregado, a chave S é ligada e o capacitor começa a ser carregado pela bateria. Aí ele fala para mim que essa bateria é ideal, ela tem resistência interna desprezível. No instante em que a diferença de potencial no capacitor for 1/3 da DDP total, qual vai ser a corrente nesse resistor? Visão, quando a gente fecha a chave, esse capacitor aqui, ele comporta-se como se fosse um condutor ideal. O que é que vai acontecer? Fechando a chave, elétrons dessa placa vão migrar para o polo positivo da bateria, tornando-a positiva. Elétrons da bateria chegam aqui, tornando essa placa negativa. Então, eu vou considerar como se toda a energia liberada pelo gerador, ela fosse dissipada no resistor e usada para carregar o capacitor. Então, eu vou te falar que a DDP total, a força eletromotriz da minha bateria, vai ser a DDP que vai ser utilizada no resistor, mais a DDP que vai ser utilizada no capacitor, que ele refere aqui para a gente 1/3 da força eletromotriz. Desse modo, o resistor tem 2/3 da força eletromotriz. Porém, nós temos uma ligação em série. A ligação em série, a corrente é igual para todo mundo. Então, eu vou pegar a função aqui do resistor, perdão. No resistor, a DDP é resistência vezes corrente. E a DDP do meu resistor, 2/3 da força eletromotriz. Desse modo, quem é que vai ser a corrente? 2/3 da força eletromotriz pelo valor da resistência. Sendo assim, nós temos a alternativa C.
Nossa quinta questão, ele diz que no circuito seguinte representamos um capacitor de capacitância C ligado a uma bobina de alta indutância. O capacitor está inicialmente carregado com uma carga total Q, e quando a gente fecha o circuito através da chave, eu vou ter uma corrente que vai percorrer a bobina. Muito bem, esse capacitor ele vai funcionar como se fosse uma fonte fornecendo energia. Sabendo que a energia armazenada em um capacitor com carga Q e capacitância C é Q ao quadrado sobre 2C, qual vai ser a carga do capacitor e a energia da bobina quando a energia armazenada no capacitor for a metade do seu valor inicial? Ora, visão. Inicialmente eu vou dizer que a energia potencial inicial é a carga inicial sobre 2C. Quando eu tiver metade, então eu vou te falar que metade da energia inicial vai ser a carga final ao quadrado sobre 2C. Eu vou isolar o valor aqui da energia potencial inicial. Então ela vai ficar quem? Q, carga final ao quadrado, sobre C, já que a gente vai poder simplificar esse 2. Mas se aqui eu tenho energia potencial inicial e aqui eu também tenho energia potencial inicial, Bezão, a gente vai poder igualar essas duas equações. Então, Q inicial ao quadrado sobre 2C vai ser Q final ao quadrado sobre C. Vamos simplificar a capacitância? Eu vou te falar que a carga inicial ao quadrado sobre 2 vai ser a carga final, tira a raiz. A carga final vai ser carga inicial sobre raiz de 2. Agora, na bobina, eu vou usar o princípio da conservação de energia. A energia inicial ela vai para o capacitor mais a bobina. Se o capacitor fica com metade dessa energia, a bobina vai ficar com a outra metade. Então eu tenho metade da energia inicial, ou seja, eu tenho um quarto de Q ao quadrado sobre C. Logo, a alternativa A é a alternativa correta, Bezão. Na nossa sexta questão, a capacitância de placas planas e paralelas é permissividade vezes área sobre a distância, em que ε0 é a permissividade elétrica do dielétrico, no caso o vácuo, A é a área das placas planas e paralelas e D a distância entre elas. A gente vai colocar uma chapa condutora entre as paredes desse capacitor. Perceba, se a chapa é condutora, ela vai sofrer o processo de indução. Então, se por acaso essa placa aqui ela fosse negativa, ela vai induzir aqui nessa chapa carga positiva. Se essa placa fosse a positiva, ela vai induzir aqui na placa uma carga negativa. Então, observa que agora eu fiquei com uma associação de capacitores. E se antes eu tinha uma distância total D, agora a minha distância vale meio D. Ora, capacitância vai ser permissividade vezes área sobre a distância. Como eu botei a chapa agora, a distância reduziu-se a metade. Desse modo, o que é que aconteceu? A capacitância de cada um conjunto desse aqui vai ser o dobro da inicial. Porém, eu tenho dois capacitores associados em série, Bezão. E aí a capacitância equivalente é o valor de um deles pelo número de repetições. Como eu peguei a distância agora e reduzi a metade, eu dobrei a capacitância. Mas como eu tenho dois capacitores dividido por 2, já que eles aparecem 2 vezes, a capacitância final permanece a mesma. Então, desse modo, alternativa B. Lembra que se eu colocasse, ao invés de uma placa condutora, um dielétrico, material isolante, aí eu teria uma alteração na capacidade. Eu vou dizer que a capacidade final seria a relação entre os dielétricos vezes a capacidade inicial. Na nossa questão 7, Bezão, perceba que eu tenho aqui dois capacitores em série e um terceiro em paralelo. E aí vamos checar essas afirmativas. A capacitância do capacitor equivalente da associação é 16 terços de microfarad. Vamos começar resolvendo aqui a série. Capacitância em série vai ser o produto pela soma. Logo, esses dois aqui vão ter 3 vezes 10 a menos 8 farad.
Essa capacitância de 1 e 2 vai estar em paralelo com o C3. Então, a gente vai somar 3 mais 8. A capacitância total vai ser de 11 vezes 10 a menos 8. Logo, a afirmativa 1 ela está incorreta. Na afirmativa 2, ele fala que quando a DDP é aplicada nos terminais de A e B, os capacitores 1 e 2 ficam com cargas iguais. Correto, gente, eles estão em série. Em série, eles mantêm a mesma carga. Na afirmativa 3, se a DDP for aplicada nos pontos A e B da associação, o capacitor C3, se esse capacitor C3 ele tiver com uma carga de 3 microcoulombs, nesse caso aqui, ele vai ter visão. Nossa questão 7 diz 3 capacitores cujas capacitâncias são 4 vezes 10 a menos 8, 12 vezes 10 a menos 8 e 3 vezes 10 a menos 8 estão associados como representa o esquema. E eu quero saber quais afirmativas são verdadeiras, quais são falsas. Na afirmativa 1, ele fala para mim que a capacitância equivalente da associação é 16 terços vezes 10 a menos 8 farad. Nota que C1 e C2 estão em série, então a capacitância equivalente produto pela soma vai dar 3 vezes 10 a menos 8. Esse trecho em série fica em paralelo com o C3, então a gente vai somar. Capacitância equivalente a 11 vezes 10 a menos 8, portanto a afirmativa 1 está incorreta. Na alternativa 2, ele diz que se uma DDP for aplicada aqui nos terminais da associação, os capacitores 1 e 2 ficam com cargas iguais. Verdadeiro, em série todo mundo tem a mesma carga. Na afirmativa 3, se uma DDP for aplicada nos terminais da associação, a carga do capacitor C3, e a gente fizer com que a carga do capacitor C3 seja de 3 microcoulomb, a carga no capacitor 2 será igual a 8. Bora, vamos verificar isso aqui. Capacitância é carga sobre DDP. Logo, a DDP vai ser a carga, eu vou aqui para a carga de 3, então 3 vezes 10 a menos 6, pela capacitância dele, que é de 8 vezes 10 a menos 8. Eu vou ter uma tensão de 37,5 volts. Vamos então calcular agora a carga da associação. Ela é a capacidade vezes a DDP. Quando eu faço a capacidade equivalente da associação vezes a DDP, eu vou descobrir que tanto o capacitor 1 quanto 2, eles vão ficar com 112,5 vezes 10 a menos 8 coulombs. Portanto, não pode ser 8, essa alternativa está incorreta. Na afirmativa 4, ele fala para mim que se a gente aplicar 200 volts na associação, o capacitor 3 terá uma carga de 1,6 vezes 10 a menos 5 coulombs. Carga é capacidade vezes DDP. Se eu pego a capacidade e multiplico pela DDP, corresponde ao valor da carga. Sim, isso está correto. Como ele está em paralelo, ele vai pegar o valor inteiro da DDP. E na afirmativa 5, se a gente aplicar os 200 volts na associação, o capacitor C1 ele será de 100 volts. Gente, de antemão isso aqui já está errado, porque eu não posso dividir meio a meio se as capacitâncias são diferentes. Mas efetuando o cálculo, o que é que eu vou ter aqui? A carga na minha associação seria a capacitância equivalente vezes a DDP, seria uma carga de 6 microcoulombs. A tensão, então, seria a carga pelo valor da capacitância, que seria, então, 150 volts. Dessa forma, a quinta afirmativa, ela não está correta. Nossa questão de número 9, Bizão. Na associação, tinha uma 8 aqui, tinha. Na nossa questão 8, Bizão, o gráfico mostra a variação da quantidade de carga elétrica em função do tempo. Opa, lembra que corrente é carga sobre tempo. Então, o que é que eu descubro quando eu trabalho com esses dados carga e tempo? Bezão, a intensidade da corrente elétrica. Logo, alternativa C é a correta.
Na questão 9, repara que eu tenho uma associação mista, um trecho em paralelo seguido de um trecho em série. Ele me dá os valores dos capacitores e pede para eu achar a carga de cada um deles. Muito bem, vamos começar com o trecho em paralelo. Eu vou somar as capacidades, vou achar 6 microfarad. Bom, esse trecho em paralelo vai estar em série com o C1. Então, eu vou fazer o cálculo da capacitância equivalente. E vou achar que o total é de 3 microfarad. Se capacitância é carga sobre DDP, 3 vezes 10 a menos 6, que é a capacidade equivalente, vai ser a carga sobre 3 vezes 10 a menos 2. Desse modo, eu vou estar com uma carga de 900 microcoulomb na associação. Como Q1 ele está em série com o processo, Q1 vai ficar com essa carga. Em série todo mundo tem a mesma carga. C2 e C3 são iguais. C2 e C3 são iguais, eles vão pegar a carga que eu tenho da associação e vai dividir por 2 para que eles estão em paralelo. Então, cada um vai ficar com a carga de quem? 450 microcoulombs. Na questão 10, ele fala para a gente que eu tenho um capacitor e esse capacitor ele vai ficar com a DDP de 12 volts, né, quando ele está totalmente carregado. No instante aqui, T1 no gráfico, qual vai ser a diferença de potencial entre as placas? Gente, vamos contar aqui os espaços que eu tenho. Perceba que eu tenho 8 espaços, e quando eu tenho 8 espaços, eu vou ter a minha carga inicial correspondente a quem, Bezão? Eu vou ter a minha carga inicial de 12 volts. Mas capacitância é carga sobre DDP. No instante aqui, eu tenho a terceira parte de 8. Então, eu tenho 3/8 da carga sobre a DDP, que vale 12. Então, eu vou ter 12 vezes 3, 36, dividido por 8. Bezãozão, nós vamos estar tendo o quê? Uma DDP de 4 volts e meio. Na nossa questão 11, Bezão, observa que eu tenho um trecho em série e um paralelo, mas uma associação mista. Ele quer saber qual é a razão entre as DDPs entre o trecho AC e entre o trecho CB. Vamos calcular a capacitância equivalente no trecho CB. Como essa galera está em paralelo, a gente vai somar. E aí, meu circuito vai ficar o C1 e C2 em série com a capacitância equivalente do trecho CB. Bom, o que é que vai acontecer agora, Bezãozinho? Só no trecho entre A e C, eu tenho só o C1 e C2. Capacitância equivalente só entre C1 e C2, 2/3 de microfarad. Muito bem, o que é que eu vou ter agora? Se os dois trechos vão estar em série, eles vão estar com a mesma carga. E carga é dado por C vezes U. Então, C equivalente entre A e C, que é o C de 2, vezes a tensão de AC, vai ser o C equivalente entre C e B, que é o 3 e o 4, pela DDP entre eles. A capacitância equivalente do primeiro trecho é 2/3 de microfarad. Eu vou cortar esse micro aqui. E a capacitância equivalente no segundo trecho é 12. Vamos simplificar? Essa relação vai me dar 18.